Olá, pessoal. Sou a Keila Carvalho, docente do Senac Francisco Matarazzo, e nesta aula vamos continuar falando de conceitos de design. Tipografia, cores, layout. Vamos juntos analisar um slide de uma apresentação e ao longo dessa análise a gente vai aprendendo algumas dicas daquilo que é sucesso, você pode utilizar com certeza, e algumas combinações que são perigosas, não transmitem muita harmonia. Vamos lá então começar essa análise. Olha só, esta é a super capa da apresentação. Curtiram ou tá faltando alguma coisa aí para transmitir que realmente vamos falar de design? O que me incomoda muito é a falta de equilíbrio no tamanho do texto. Eu tenho o título principal, dicas de design, grandão, exagerado, e o restante, o subtítulo, muito pequenininho. Tem alguns dispositivos, se eu tiver, por exemplo, olhando no celular, vai ser difícil de ler. E mais um detalhe, gente, pro Keila Carvalho. Professora Keila Carvalho, ou se for abreviado, Prof. Keila Carvalho. Não posso simplesmente trabalhar com gíria, com a linguagem falada. É uma apresentação formal, eu tenho que escrever corretamente, verificar se não tem erro de digitação, passar para alguém revisar depois de pronto, que eu jamais posso apresentar algo informal desse jeito. Bom, quero melhorar isso. O que a gente pode fazer em relação a, então, este contraste, a hierarquia do texto? Nossa, agora sim, olha que facilidade de leitura. Eu sei que o mais importante, dicas de design, tá num tamanho maior, tá no preto bem forte, tá em negrito. Na sequência, num cinza escuro, com o tamanho menor. Eu tenho subtítulo, depois mais para baixo ainda, numa terceira posição hierárquica, eu tenho a indicação do professor, agora sim, está digitado corretamente, perfeito. Eu ainda posso dar uma inovada, mudar um pouquinho a fonte, ou usar um pouquinho mais na escolha da tipografia? Sim, gente, como que vocês fariam? Olha só minha proposta. Trabalhei com uma fonte bem marcante no título, então continuo em preto, tem fácil leitura, realmente é a primeira coisa que a pessoa vai olhar quando chegar nesse slide. Mas será que eu não estou exagerando nas outras duas fontes utilizadas? As três têm harmonia entre si? Não, gente. Vocês podem utilizar mais do que duas fontes, porém, elas não podem ser tão distintas assim, porque não tem harmonia. Depois deem uma olhadinha na aula de dicas sobre tipografia, eu explico direitinho o que é uma fonte com serifa, sem serifa, fantasia, manuscrita. Então, esta mistura não tá legal. E a legibilidade, que é o reconhecimento de cada letra, também é bem complicadinha na fonte ali do subtítulo e na fonte manuscrita. Então, tomem cuidado, evitem fazer esse excesso de mistura de fontes do jeito que está aqui. E agora, o que vocês acham? Show, sucesso! Primeira coisa que quem está assistindo vai identificar? Palavra design, que é a palavra-chave, é o nosso objetivo com esta apresentação, trabalhar com design. Depois, nós temos dicas de, e na sequência, tamanho menor, na parte inferior da tela, ou seja, vai ser uma leitura secundária, subtítulo e a indicação do professor. Então, fica muito legal usar desse jeito. Reparem que eu trabalho com duas fontes distintas e elas têm harmonia entre si, não está causando confusão visual. Agora, sucesso garantido. Trabalhei com uma fonte leve, sofisticada. Vejam como trouxe sofisticação para esse material. A legibilidade de cada letra é excelente.
garante a leiturabilidade, que é a facilidade para ler a frase inteira. Trabalhei muito bem com a hierarquia. Olha só o peso, o tamanho de cada letra, orientando nossa leitura. Então, é uma combinação que eu gosto muito. Vocês podem utilizar nos projetos, que vai ter a transmissão da mensagem muito boa. Ainda podemos ousar um pouquinho mais. Como texto, como acertar em suas apresentações, é um subtítulo, é complementar, ele não precisa estar grudado com dicas de design. Não é a mesma frase. Então, eu posso separar, tem esse movimento. Só tomem cuidado com a distância da margem. Eu tenho um espaço para não cortar o texto. Não vai deixar o texto grudadão aqui com o início do slide, mesma coisa na parte inferior, para não ter o risco de cortar. Em relação a cores, eu vou falar de design com tudo branco. Será que não é legal trabalhar com cores, imagens? Eu utilizei o PowerPoint e tem alguns temas prontinhos lá para a gente escolher. Esse daqui é um degradê azul claro na parte superior para o azul escuro. Azul, gente, o que transmite? Tranquilidade, paz, tecnologia. É uma cor muito utilizada pelas empresas, porque dá essa acalmada e transmite também seriedade, principalmente nas empresas de tecnologia que utilizam muito azul. Então, em relação à cor, legal, posso utilizar, porém, vocês viram que eu tenho umas linhas em branco e tá acertando o texto? Olha só a jogadinha, acertar e tá acertando mesmo. Cuidado, neste caso, não prejudicou a leitura, mas se eu tenho uma ilustração, um desenho muito forte, o texto na frente, se eles estão competindo, não use. Se for atrapalhar a leitura do seu texto, não dá. Troca o texto de lugar, troca o desenho. Tem algo aqui que me preocupa. O subtítulo está num azul escuro, mas tem pouco contraste com a cor de fundo. Evitem, tomem muito cuidado. Pode acontecer de, na hora de fazer a projeção, o monitor que a pessoa está utilizando não permitir essa leitura. Ou até mesmo a pessoa que está assistindo tem dificuldade de visão. Então, você tem que pensar nisso também. Quem é o seu público? Será que o meu público vai conseguir visualizar mesmo com pouco contraste? Na dúvida, gente, olha o contraste do branco com este azul. Perfeito. Então, texto como fundo, sempre com contraste. Nossa, roxo, que legal. Transmite misticismo, magia. Muito legal trabalhar com design. É uma cor que vai ampliar ali o significado de design. Mas espera aí, tenho novamente a questão de contraste. Texto preto no fundo roxo, não rola. Texto vinho no fundo roxo, também não rola. Esse rosa até passa, eu estou conseguindo ler bem. E branco no fundo escuro, sucesso. Este também é um template do PowerPoint. Eu gosto bastante. Tem o vermelho, que é uma cor forte, marcante, paixão, emoção. Tem tudo a ver com design. Mostra realmente todo esse desejo, essa força do design. Tem a textura ali, a foto de um muro, também é bem legal, fica rústico, fica interessante. E esse texto aqui em cinza, será que dá leitura? Baixo contraste novamente. O ideal seria trocar para um cinza bem escuro ou para preto. E aí, gente, essa textura de florzinha tem a ver com design? Eu estou falando de design de estampa, design de moda, design de azulejo, ou é design de material de comunicação visual? Não está transmitindo a minha mensagem. E observem que eu tive que trabalhar com a palavra numa letra bem grossa, em negrito, para conseguir dar leitura, porque o fundo branco.
com essa textura, nesse amarelo ouro, chama mais atenção que o texto. Eu quero transmitir a mensagem. Aqui não está transmitindo com clareza, não tem harmonia nessa imagem. Como que eu poderia, se fosse o caso de usar uma textura, trabalhar de forma mais harmônica? Vejam só, consegui deixar aquela fonte original mais fininha e eu trabalhei com as flores num tom de azul meio acinzentado e coloquei um retângulo azul com transparência. Assim eu tenho menos contraste na cor da textura com o fundo e garante a leitura do texto que está na frente. Então, se fosse o caso de usar essa textura, desta forma, teria sucesso. Agora, gente, perfeito, maravilhoso. É uma ilustração do FreePic, que é um banco de imagens. Tem a versão paga, que você paga por mês um valor fixo, ou a versão gratuita. Este vetor é gratuito, você pode utilizar. A única restrição é que você precisa indicar que o arquivo é deles, tem que dar o crédito da imagem. Fazendo isso, tranquilo. Observem a questão das cores, que eu utilizei a ferramenta conta-gotas para trabalhar com as mesmas cores da ilustração. Design tá no tom ali de rosa, de vermelho da roupa dos artistas. Eu tenho texto num cinza, que é o mesmo cinza da calça. E essa ilustração transmite muito bem o que eu quero fazer. Tem um rapaz com o lápis, tem um quadrinho com texto de tipografia, tem a moça com o computador tendo uma ideia, a outra designer com a caneta, com a paleta de cores. Então, só de bater o olho, eu vejo a palavra design, vejo a ilustração, consegui com sucesso transmitir a mensagem. Mas espera aí, eu posso ter uma capa com o fundo branco, não é muito básico? Eu posso deixar espaço vazio assim? Gente, pode. O branco faz parte. É importante ter espaço em branco para direcionar o olhar e para transmitir o interesse, o foco, onde você quer que a pessoa veja. Então, não se preocupe em não ter espaço em branco. É importante ter, sim. Nossa, e agora, hein? Tá muito na moda, tá sendo muito utilizado esse estilo de ilustração. Transmite realmente design. Eu tenho formas geométricas básicas. E pelo jeitão da textura dessa ilustração, transmite até movimento. É como se eu olhasse e tivesse um ataque psicodélico de explosão de cor, de movimento. Posso utilizar assim? Pode, mas muito cuidado, que o fundo chama mais atenção do que o texto. Então, usem com moderação essa explosão de cores, de formas. Se é um texto curto, ok, mas se eu tivesse muito conteúdo aqui, não conseguiria transmitir a mensagem. Gente, que imagem maravilhosa, hein? Parece uma igreja ou então um castelo medieval. Tem esse túnel. Nossa, transmite mistério. E aí, eu vou contar para vocês revelações do design ao longo do tempo. A imagem tá muito boa, a composição tá muito boa. Trabalhei com laranja, que transmite energia, movimento, é uma cor forte, muito positiva. Mas essa imagem não tem a ver com o que nós estamos falando. Ela está muito voltada para o ar de mistério e não realmente para dicas práticas de design. Ficou bonito, mas não está transmitindo a mensagem que a gente quer. Pode usar que é sucesso, apesar de ser muito comum, de ser clichê, não tem erro. E observem que eu trabalhei no texto também um tom próximo ao tom de pele, para ter uma harmonia de cores. Gente, agora, a imagem é maravilhosa, mostra realmente
a mesa de um designer. Mas e o texto? Vocês estão conseguindo ler todo o texto? O texto ficou jogado, perdido. E aí, como que eu posso usar essa imagem que eu amei, mas mantendo a leitura do texto? Pronto, gente, reduz a imagem. Deixa a foto pequena, usa o fundo branco que as pessoas têm medo, acham que vai ficar vazio, não fica. Olha a palavra design chamando atenção em laranja, super forte. Então, vocês podem trabalhar de forma mais sutil. Não precisa trabalhar todos os slides assim, com fundo branco. É legal fazer esse jogo de claro, escuro, foto grande com foto pequena, de acordo com o conteúdo de cada slide. E aí, será que dá certo? Quero manter a foto grande, fazer um retângulo embaixo do texto, porque assim eu destaco o texto. Sim, você pode utilizar. Esta imagem tem muitas cores, é muito forte, não dá leitura. Mas se você utilizar uma imagem com menos informação, vai ficar bom, vai dar certo. O que está errado aqui é trabalhar o texto branco neste fundo amarelo. Dá para ler, mas tem pouco contraste, evitem fazer isso. E agora, gente, vou trabalhar com vermelho, que é uma cor forte, impactante. Já temos a imagem impactante. Se ainda coloca um vermelho, coloca o texto na frente. Então, tomem cuidado. Fica atrativo, só que é muita informação ao mesmo tempo. Eu não recomendo. Quer usar essa composição do texto branco com o fundo vermelho? Ok. Mas tem que ser uma imagem mais neutra, uma imagem em tons de cinza, uma imagem com poucos detalhes. Não essa explosão de cor que tá vibrando, tá até saltando da tela. Agora eu quero que vocês prestem atenção na leitura desse texto verde no fundo vermelho. São cores muito vibrantes. A leitura é complexa, não dá bom contraste, evitem fazer isso. Ah, mas como que eu vou saber? Eu vou decorar qual cor não combina com qual? Não, gente, vai pelo bom senso. Você bateu o olho, achou difícil de ler? Se para você que está montando o arquivo tá difícil, quem dirá para quem vai assistir a apresentação? Então, percebeu que as duas cores não estão combinando? Troca. O que tem problema aqui? As duas cores são muito fortes. Tem que escolher uma cor mais escura com outra mais clara, uma mais vibrante com outra menos saturada. Aí dá certo. Outro exemplo de cores vibrantes, o azul com o laranja, nessas tonalidades. Se fosse um azul escuro, maravilhoso. Se fosse um laranja mais escuro, maravilhoso também. E aqui, dá certo trabalhar o amarelo com o violeta, porém é bem vibrante, são cores bem impactantes. Aí você tem que verificar se tem a ver com a identidade da sua empresa, do seu projeto, mas em questão da parte visual de transmitir a mensagem, ok, é uma combinação que dá certo. Ah, e o azul, gente, que acalma. Olha só que tranquilidade, que leveza. Você consegue até assistir melhor ali, você vê que tem mais harmonia. Até porque na imagem tem azul, então tá harmonizando a imagem com esse fundo. O texto em branco para garantir o contraste. Então aqui, sucesso garantido também. Neste caso, o preto, o cinza são neutros. Então eu posso trabalhar com cores no texto se eu tenho um fundo neutro. Se fosse aquele fundo violeta, não daria para fazer esse carnaval, ficaria muito exagerado. Mas no fundo cinza, eu posso trabalhar o texto com diversas cores, que vai dar certo, não vai comprometer a leitura dele. Outra possibilidade que eu gosto muito, também fiz direto no PowerPoint, trabalhei na frente do texto, ou melhor, na frente da imagem atrás do texto, com um retângulo preto para o degradê transparente. Fica muito legal. Posso trabalhar com o texto até em vermelho, que no preto tem contraste e não fica exagerado.
Legal também. Deu bastante contraste esse amarelo um pouquinho esverdeado com o restante da imagem. E eu consigo chamar atenção para o texto, depois para a imagem. Só me incomoda um pouquinho que a parte que está visível da imagem é justamente onde eu não tenho nada. Vocês notaram que chama muita atenção para essa região, que é a mesa de madeira? Então eu teria que trocar a foto se eu quisesse utilizar esse fundo preto atrás do texto, que aqui está chamando atenção em uma região que não tem informação. Show de bola, sucesso! Tenho a mesma foto, na frente eu fiz um retângulo vermelho com transparência e o texto em branco. Gente, deu contraste, tá bonito. Se a minha empresa trabalha com vermelho, posso fazer a capa assim que vai dar tudo certo. Sucesso para você! E o melhor de todos, é o que eu mais utilizo. Coloco um fundinho cinza com transparência, preto, e aí eu posso usar na cor do texto. Encerramos essa apresentação e para te ajudar, nós temos no PowerPoint ou em outros softwares, aplicativos, vários modelos prontos, os chamados templates que vocês devem utilizar. Não quer utilizar? Pelo menos dá uma pesquisada para aprender com o que fica bonito e você já vai identificar, olha, isso daqui dá certo, aqui não dá. Este aqui, gente, do fundo vermelho com ovinho, observem que o texto tem leitura porque está numa cor de contraste. Se fosse o texto preto aqui, não daria leitura, mas utilizou o texto branco, gráfico em branco e cinza. Excelente. Não precisa trabalhar com todos os fundos iguais. Você pode trabalhar com um fundo branco, outro fundo preto, outros com essa textura. É legal também quebrar essa monotonia. Tem um exemplo que mostra justamente isso. Este daqui. Também é um arquivo pronto de template do PowerPoint. Olha só que legal. Na capa tem o fundo branco que está excelente. Eu consigo ver o texto, tem uma ilustração que está trazendo valor, também está sendo muito utilizado atualmente. Atualmente não, já faz um tempo. Degradê, essa explosão de cores. E observem que eu tenho este trabalho do fundo branco, de ilustração, trabalho muito com ícones, gráficos que facilitam a transmissão da mensagem. Legal. Outro exemplo. Este daqui eu questiono um pouco. É lindo. A capa, gente, tá maravilhosa. Eu consigo ler o texto perfeitamente. Mas quando eu chego nos slides internos, será que não é muita informação e não está comprometendo a leiturabilidade desse texto? Eu já usaria com cautela para muita informação um fundo tão chamativo assim. Se é uma divisória, um texto curto, legal. Olha a diferença. Como eu trabalho com uma transparência entre a foto e o texto, eu consigo maior contraste e não tem tanta poluição, tantos elementos chamando atenção, eu consigo ler o texto. É bem diferente dessa situação. E meu olho sempre é puxado pela foto, pela imagem maravilhosa, e é difícil ler o texto. Legal, temos os gráficos também. Excelente. Para encerrar, vamos ver este daqui. Olha só, ele trabalha com preto, branco e esse tom aí meio douradinho. E vai variando. Fundo branco, texto em contraste em preto, fundo preto, texto em branco. Olha que legal. Então, eu não preciso sempre trabalhar ali com a mesma cor. Vou alternando. Temos também gráfico, ilustração, vários elementos. E fica super interessante. Espero ter inspirado vocês para terem várias ideias nos projetos,
Revisem o que vocês já fizeram, verifiquem se realmente está dando uma boa leiturabilidade, se tem contraste do fundo com o texto, se você está usando fotografias, ilustrações que agregam valor e transmitem aquilo que vocês querem. Estou à disposição para tirar dúvidas. Peçam meu contato para o seu professor e sucesso, galera! Até a próxima!